diante de nós. Você sabe qual é o sonho de Deus para a sua vida? Nem sempre é fácil perceber o propósito do Senhor para nós, pois na maioria das vezes é a nossa vontade que está em jogo. No entanto, quando ouvimos a Deus e aceitamos a sua vontade em nossas vidas, somos mais felizes e realizados. No programa de hoje, vamos conhecer histórias que foram transformadas e impactadas por Deus, através da escuta e da obediência dos nossos fundadores, que deram um dia um sim para um mundo melhor. Daniela Isidoro é uma jovem que passou por momentos muito difíceis, morando na rua com seu pai, até o momento em que conheceu o movimento Aliança de Misericórdia. Quando seu pai aceitou fazer a experiência de morar na comunidade, tudo mudou em suas vidas. Bom, eu morava na rua, junto com meu pai, eu morei mais ou menos em torno de uns 3 anos e 9 meses. E eu ficava pelas ruas de São Paulo, Praça da Sé, Anhangabaú, Grissério, e sempre do lado do meu pai, né, caminhando com ele, onde que ele ia eu sempre estava com ele, né. Então a comunidade nos encontrou em situação de risco mesmo em 2001, né, já havia conhecido a comunidade em 2000, nos trabalhos de evangelização que eles faziam no Viaduto do Chá, ali no Vale do Anhangabaú. Em 2001, meu pai sofreu um acidente e aí foi quando a gente foi morar a primeira vez debaixo da ponte em um lugar fixo. Eu nunca ficava em um lugar fixo com meu pai, né? Então foi nessa situação que a comunidade veio em uma das evangelizações e perguntou por meu pai se meu pai aceitava sair daquela situação. Então para mim foi uma explosão assim de alegria, porque muitas outras pessoas já tinham passado por lá e meu pai sempre negou. E quando o missionário que veio e perguntou para meu pai disse que sim, aquilo para mim foi uma alegria total. Quando eles me acharam na rua com meu pai, eu tinha 10 anos de idade. O que mudou na minha vida quando eu vim para a Aliança? Primeiro mudou tudo, né? O ambiente, as pessoas, os riscos que eu passava. Eu saí do risco e entrei para uma realidade de cuidados, onde que eu era vista na rua, não era vista totalmente assim, né? Apenas talvez como um objeto, como tá estragando a paisagem, assim, né? Então acho que a primeira coisa que mudou foi sair do risco para um ambiente onde que eu era vista, assim, né? Então eu passei verdadeiramente junto com meu pai a ser vista, né? Dani, como é conhecida, acredita que todos os seus sonhos não são apenas conquistas dela, mas uma conquista também da Aliança de Misericórdia por ter lhe proporcionado uma vida sem riscos, mas também com amor, cuidado e valiosas experiências com Deus. Eu costumo pensar que as conquistas não foram apenas eu, né, que fui atrás, que eu corri, mas a comunidade, a partir da comunidade, elas chegaram até mim. A comunidade me proporcionou essas conquistas, né? Então, eu cheguei na comunidade, logo em seguida comecei a estudar, comecei a conviver com crianças da minha idade, me formei dentro da comunidade, eu passei pela casa de formação, eu senti um desejo muito forte de ingressar nessa vida missionária, porque eu tenho muito forte dentro de mim que aquilo que eu recebi de graça, eu também devo dar, eu devo oferecer, né, sem sacrifício algum. Então, o estudar, conviver com pessoas da minha idade, da minha realidade também, me formar dentro da comunidade, também poder oferecer um pouco do meu trabalho que hoje eu faço para a comunidade, de fazer parceria junto à comunidade, de ter contato com pessoas que eu nunca imaginei ter contato na minha vida, né? Um momento estar em uma favela, em outro momento estar ali na frente da beira-mar, vendo aquela maravilha. Então é essa ponte de misericórdia mesmo, assim. Então eu sinto que a comunidade, sendo essa ponte para mim, fez com que eu chegasse até as minhas conquistas, né, do meu trabalho. A comunidade, eu falo que ela também foi capaz de despertar em mim a criatividade, de ter uma imaginação muito boa, né, de viver essa experiência aqui dentro da comunidade. Com certeza, eu acredito firmemente que hoje o que eu sou foi o que Deus pensou para mim, né?
Como eu disse, ele me tirou de uma situação de miséria e me trouxe para essa realidade da qual eu posso dizer, sim, eu sou filha, eu tenho alguém que pensa em mim, né? Tanto que quando eu era criança, eu imaginava que Deus era um homem e que esse homem algum dia viria até mim, né? Então, Deus, através desse trabalho da comunidade, veio até mim, né? E disse para mim, você pode sonhar, porque eu estou sonhando para você, por você e pelo teu pai, né? Francisco era um solteirão quando conheceu a Aliança de Misericórdia, muitos anos atrás. E desde o começo sentia em seu coração o desejo de ajudar essa obra que aos poucos foi se tornando sua família. Assim também aconteceu com a Alessandra, que morando em Alfenas, Minas Gerais, frequentava a casa de acolhida de lá com o desejo de ajudar os rapazes que ali se recuperavam. Ambos, ao participarem da aliança, encontraram muito mais do que apenas uma missão. Eu senti muito que a Aliança de Misericórdia, né, era um caminho que Deus colocou para mim, para minha conversão, para o meu caminhar, né? Então eu lembro que no começo nós recebemos muitas palestras, né, do Padre Henrique, do Padre Antonello, da Maria Paula, explicando sobre a misericórdia de Deus, né, falando sobre o carisma da comunidade. E eu percebi que lá realmente eu era acolhido dentro dos meus limites, dentro dos meus pecados, das minhas faltas, das minhas falhas. Porque a misericórdia de Deus é maior do que tudo isso. A misericórdia de Deus acolhe a todos, desde que queiram realmente se converter, né? Queiram dar esse passo. Então eu senti que mais do que eu ajudar, eu seria ajudado, né? Então uma primeira evangelização minha foi no PROAC. Muitos sabem dessa história, brincam comigo na comunidade por causa disso. O PROAC era um abrigo de menores. E foi a primeira evangelização que eu fui. E é claro, eu fui evangelizado, eu não fui evangelizar. Eu acabei sendo muito mais evangelizado por aqueles meninos, por aquelas crianças. Aí eu percebi que a misericórdia de Deus é para todos, inclusive para mim. Aí eu comecei a caminhar. Antes de eu começar a participar da comunidade Aliança na minha cidade, eu tinha um desejo muito grande de encontrar um esposo, de construir uma nova família. E a gente, na minha família, mensalmente nós fazemos um cenáculo de oração, um cenáculo mariano. E nesse cenáculo, sempre quando tinha as intenções, a minha filha sempre pedia para Deus que ela queria um papai aqui na terra, porque ela já tinha 2 no céu. E assim, eu tinha um desejo muito grande de reconstruir minha vida, de ter uma família. E nessas idas que eu ia no sítio, na casa de acolhida, que a gente acolhia, tinha acolhimento de adultos lá, fazendo almoço para eles, ajudando eles a cozinharem, a gente fazia quadros para vender, para arrecadar fundos. Eu sentia que algo Deus tinha para mim ali, e que não era por acaso que eu tinha chego ali. Então, aí eu comecei nesse caminho junto com a Aliança. Depois que comecei a frequentar a Aliança, né, a Aliança de Misericórdia, foi muito interessante que eu fui vendo, como eu já tinha dito, como Deus é misericordioso, né? E eu dialogava muito com o Padre Henrique, né? Informalmente dialogava muito com ele. E apesar de eu ser um solteirão, né, eu já tinha quase 40 anos solteiro, eu tinha um bom emprego. Então isso, morava sozinho, era uma vida meio largada, né? Usando esse termo, era uma vida meio largada. Mas ele sabia que eu tinha um desejo muito grande de constituir família, né? Ter filhos, né? E mais do que isso, seguir a vontade de Deus e ter minha família em Deus, né? E aí um dia ele me falou, numa missão que nós tivemos, ele falou a respeito da Alessandra, né? Contou um pouco da história dela, tudo, e me apresentou. Ou seja, nós tivemos um grande empurrão do Padre Henrique. Foi muito bonito, porque numa das minhas idas no sítio,
eu dialoguei com o padre e falei para ele que há anos eu vinha pedindo para Deus um marido e que até naquele exato momento ele não tinha me dado, que eu ia fazer uma escolha de consagração. Aí ele me disse que eu não seria uma boa consagrada se a minha vocação era matrimônio. E aí ele me falou do Francisco. Aí eu até fiquei brava com ele na hora, né? Falei assim, padre, mas no fundo eu tive um desejo de conhecê-lo. Porque eu sabia que algo Deus tinha para mim ali, que não foi à toa que eu cheguei ali. E aí fui tentando saber quem era o Francisco. E numa das missões que teve da Comunidade Aliança, a gente teve uma missão em Piracicaba, onde todos os coordenadores foram para a missão. E eu fui nessa missão, e o Francisco estava lá. A missão da Aliança tem como um de seus pilares o cuidado com os mais pobres. Quase que diariamente encontramos homens, mulheres e famílias nas ruas já sem a esperança de uma realidade mais digna e feliz. Daniela e seu pai estavam nessa condição, mas através do contato com a Aliança, puderam sonhar novamente e colorir a vida, literalmente. Assim também aconteceu na vida de Francisco e Alessandra, que ao se conhecerem na Aliança de Misericórdia, tiveram a chance de construírem a família que sempre sonharam. Daniela é designer e para ela a arte é algo muito importante. No entanto, não é só isso. Ela entende que o grande artista é Deus, que pensa e desenha a nossa vida para sermos pessoas melhores e vivermos os sonhos que Ele tem para nós. Meu maior desejo em relação à comunidade é manter esse sentimento de gratidão sempre, assim, né? E também com esse desejo, com esse sentimento poder retribuir, né? Com o meu trabalho, com os meus esforços, né? Com as minhas atitudes, da forma que eu falo, como eu comunico o que é a Aliança de Misericórdia para mim. Então, esse é meu desejo de gratidão, de poder retribuir sem nenhum sacrifício, assim, né? De que com o meu trabalho, que com a minha vida, eu também possa ser esse testemunho, né? Levar essa certeza para as pessoas. A aliança na minha vida, ela é tudo. É meu sentido, é minha família, é meu destino, é minha, foi criada para mim. A aliança para mim significa segurança, significa repouso, assim, né? É um refúgio, né? Da onde que eu vim para agora onde que eu estou. Também significa desafios que dentro da comunidade a gente, ao crescer, a gente passa por desafios para poder chegar aonde que eu estou, assim, né? Então, a comunidade para mim significa tudo. Significa o abraço de Deus na minha vida, assim, né? Significa o beijo de Deus em mim, a mão dele que se estendeu, o Deus que não me abandonou, é o Deus que lá do céu que se inclinou e olhou para mim, assim, essa é minha. Então, a comunidade significa, assim, para mim, essa presença de Deus aqui na terra, né? O céu inteiro que se desceu para que eu pudesse viver, para que eu pudesse sonhar, para que eu também pudesse ser esse testemunho. Então, a comunidade para mim eu acho que eu não diria só apenas em palavras, assim, né? Seria difícil dizer, né? Então, a comunidade para mim é tudo, né? Me deu uma nova oportunidade de viver, né? Me mostrou o que é a vida. O que eu sinto hoje é que o carisma foi a base do nosso relacionamento, a base da nossa família, e que hoje é o que nos sustenta. Hoje em dia é difícil eu me ver sem caminhar na Aliança de Misericórdia, mas caminhando dentro, doando minha vida, doando o meu tempo, doando meu momento de oração, partilhando com o meu dízimo, né? Me sinto como envolvido, como diz na nossa oração de consagração, envolvido e mergulhado no carisma da Aliança de Misericórdia. Eu sinto muito isso, que Deus me agraciou, Deus foi tão generoso que me colocou
a aliança de misericórdia para a minha conversão, para que eu alcance o caminho. A aliança na minha vida é um caminho de encontro a Deus. Eu vejo que é um caminho de conversão, um caminho de cura, um caminho de doação, um caminho de desapego às minhas coisas, a olhar para o outro. Eu vejo a aliança na minha vida assim. O sentimento que eu tenho de fazer parte da família Aliança de Misericórdia é muita gratidão. Muita gratidão. Não sei o que seria de mim se eu não tivesse na Aliança de Misericórdia. Se eu não tivesse conhecido, através dela eu não tinha conhecido o Francisco, eu não tinha construído a família que eu tenho hoje. Então eu só tenho a agradecer e a louvar a Deus pela Aliança de Misericórdia nas nossas vidas. Fazer a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas quando estamos abertos a ouvi-lo, vivemos uma vida com mais propósito e sabedoria. Guiados por Ele, somos mais fortes e vivemos com mais esperança. No livro Um Sonho de Deus, que acabou de ganhar uma nova edição, você conhece a história da nossa fundação e os primeiros passos desse carisma da misericórdia. Inclusive, a capa dessa edição comemorativa foi ilustrada pela Daniela Isidoro, que você acabou de conhecer. Adquira o seu exemplar em lojadamisericordia.com.br. Não é inscrito em nosso canal? Faça isso, ative as notificações e compartilhe esse vídeo em seus grupos de WhatsApp. Obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe e até a próxima.